Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a contagem do Homer, mas eu gostaria de apresentar para vocês essa nova forma de apresentar o conteúdo que eu gravo no WhatsApp e transformo em vídeo e coloco no YouTube para todos acompanharem em tempo real o desenvolvimento desse material, né, desses estudos, dessas pesquisas, né, fazendo essas comparações que nós estamos fazendo hoje no canal. Se você tem interesse, assiste o canal. Se você não está no grupo do WhatsApp, participe do nosso grupo. O link vai estar na descrição do canal ou na descrição desse vídeo, para você receber materiais antecipados, PDFs, né, conversas, agendamentos de live, essas coisas para a gente estar sempre junto, tá bom? Então, deixa eu trazer para vocês o assunto que estou concluindo essa semana, tanto no livro quanto aqui nos vídeos, né? E aqui no livro é uma forma mais exegésica, mas aqui nesse canal, no WhatsApp, eu consigo me expressar melhor e passar um conteúdo para vocês de forma mais humana, de forma mais relacional, tá? A contagem do Homer, lembrando que a gente tem um vídeo anterior a esse, um conteúdo anterior a esse, ele leva a cultura judaica, até nos dias de hoje, durante esse período, né, de 49 dias pós a Páscoa, eles desenvolveram um mecanismo, isso é muito antigo, tá? Eu não vou saber a data, mas eles desenvolveram um mecanismo para refinar atributos, tá? Atributos esses que eles vão ser apresentados dentro da árvore da vida, baseado na árvore da vida da Cabala judaica, tá? Mas por quê? Por que eles baseiam nisso? Porque ali tem um mapa certinho, aquilo lá é um fluxograma, tá? Mas eu não vim aqui proteger nada de Cabala, não vim falar nada disso, mas eu só estou trazendo ali informação histórica para vocês. Tem ali os atributos, né? Bondade, reverberação, reino. Então é baseado nas 7 esferas, né, 7 atributos inferiores que o ser humano também tem, tá? Então o que acontece? Cada atributo desse, segundo a tradição judaica, lembrando que a gente vai fazer uma comparação entre tradição judaica e evangelho, entre judaísmo messiânico e evangelho, entre judaísmo e evangelho, né? Então vamos primeiro aprender essa base tradicional, depois vamos comparar com o que o evangelho revela realmente sobre esses atributos, tá? Então vamos lá. Ali na árvore da vida, que eu vou deixar no texto aí para vocês, vai ter algumas emoções, alguns atributos que você deve refinar. Então, por exemplo, paciência, mansidão, bondade, tudo isso vocês vão ver que, nossa, parece que eu já ouvi sobre isso, né, gente? Parece que é os frutos do Espírito. Sim, vocês vão ver que tem uma relação com os frutos do Espírito. Mas aqui vai entrar uma situação um tanto complicada. Por quê? Porque quando a gente olha pro judaísmo messiânico, pro judaísmo em si, para que a sua paciência for refinada, para que a sua bondade, a sua fidelidade, a sua mansidão, né? Tudo isso, o judaísmo ele vai apresentar princípios elementares, ele vai apresentar estratégias e métodos durante esses 49 dias, né? E aí você vai fazer tudo aquilo, tem canais aí ensinando tudo aquilo, eu não vou aqui entrar em detalhe. Fazer tudo aquilo para que chegue no final você esteja refinado espiritualmente, para que você possa entregar ali um trigo como oferta, por exemplo, que significa o refinamento, né? O trigo ele vai significar o refinamento das ofertas anteriores, que era de cevada, lembrando do estudo de hoje, tá? De ontem. E aí, o que acontece? Durante esses 49 dias, eles começam a fazer estratégias, métodos, situações, né, coisas para refinar. Então, por exemplo, se você tem um problema com ira, aí eles vão apresentar métodos para você meio que treinar o seu cérebro, fazer uma neuroplasticidade na linguagem de hoje, ou aquele negócio que a gente chama de programação neurolinguística, né? A PNL, né? Então, eles vão ensinar uma espécie de PNL, né, para vocês. Só que o que acontece? Durante todo esse período, você praticando essa PNL judaica, essa neuroplasticidade judaica, é interessante que isso não fecha com o evangelho, mesmo que pareça. Vocês entendem? Que vocês têm que ter a maturidade, que mesmo que pareça, não é. Entende? Que o judaísmo messiânico, o judaísmo que está sendo apresentado hoje, vocês são enganados pela aparência, mas não pelo que é realmente. E eu gosto de destacar isso para vocês. Por quê? Porque quando nós falamos das midotes, o refinamento das midotes, o refinamento das emoções, né, essas coisas assim, e eu utilizar de métodos, eu vou estar dizendo assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não preciso de você. Entende? Então vai ter canais que vai dizer assim, ó, você vai fazer, então o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te capacitar para melhorar. Vocês entendem que tem um caminho estranho com o que é revelado no Evangelho? Porque o Evangelho nos revela assim, ó, primeiro eu recebo o Espírito Santo, depois eu sou refinado. O judaísmo messiânico ele vai dizer assim, ó, nós temos Yeshua, só que eu tenho que me refinar, fazer os métodos, depois eu recebo o Espírito Santo. Gente, é um caminho contrário do que é revelado dentro do Evangelho. O Evangelho nos revela assim, ó, eu recebo o Espírito Santo vai me refinando, vai trabalhando em mim. Claro que eu vou mantendo as orações, os louvores, as ofertas, os jejuns, a relação. Só que durante esse período, eu tenho uma característica mais do Espírito. E é por isso que Paulo ele vai dizer, e aí Paulo ele vai comparar, antes da gente ir para os frutos do Espírito, Paulo ele vai dizer assim, ó, que aquele que vive segundo o Espírito tem as coisas do Espírito. Que coisas que é essa, né? O fruto do Espírito. Então, se você vive na parte espiritual, dedicando a sua vida espiritual, não métodos judaicos, não refinamento de midotes baseado na Kabbalah, entende? Mas se você tem uma relação com Deus, uma relação com o Espírito Santo, em orações, jejum, amando o próximo, se dedicando, isso não são obras da lei, porque é baseado e provém do Espírito. Então você recebe o Espírito e aí você tem um caminho de refinamento. No judaísmo é ensinado o oposto. Vocês podem pesquisar e falar, já, você estava certo, estava errado. Vocês podem vir aqui no canal, aqui no comentário do YouTube e dizer se eu estou certo ou estou errado.
Eles vão dizer quanto o judaísmo messiânico, quanto o judaísmo comum. Eles vão dizer assim, você faz, depois você é refinado. E não, primeiro você é refinado, depois você manifesta. Primeiro você recebeu, você creu e recebeu o Espírito Santo, depois você manifesta. Entende? Então, o que acontece é que nós temos os frutos do Espírito. Nós não somos cevadas, nós somos o trigo. Nós já estamos prontos. Mas aí eu sei que uma vez o irmão questionou assim, não, mas como que eu sei que a pessoa é convertida ou não? O irmão já está no judaísmo, mergulhado no judaísmo, crendo em obra, né? Eu não estou vendo todo mundo com todos os frutos do Espírito. Claramente, nem todo mundo vai ter todos os frutos do Espírito, mas algum ele vai ter, entende? Qual que é o nosso papel? É estar em constante oração, constante jejum e constante, por quê? Porque nós já recebemos o Espírito Santo. E aí nós vamos nos examinar e saber. E aí esse refinamento, ele não vem através de uma prática, ele vem pelo pedir. Eu tenho que me arrepender daquela ira. Aí eu sou transformado dentro daquela ira. Eu tenho que me arrepender dentro daquele pecado que impede de eu ter aquele fruto. Então, se eu sou muito irado, eu tenho que me arrepender e dizer, oh Deus, verdade, eu sou muito irado. E o Senhor não colocou o seu Espírito para que eu fosse irado. Entende? O Senhor colocou o seu Espírito para que eu fosse manso, porque a sua palavra diz que os mansos herdarão a terra. Vocês conseguem entender o vínculo do Evangelho com o que Jesus ensinou? Hoje, eu vou citar um outro exemplo de arrependimento, né? Então, por exemplo, existem aquelas pessoas que elas, além da ira, né, elas têm aquela questão de impaciência, né? Eles não são muito ansiosos, né? Então eles não têm essa paciência, então eles têm que se arrepender disso. Por quê? A ansiedade, ela não vem de Deus, ela vem da carne. Então ele vai, oh Deus, transforma isso em mim, essa ansiedade em paciência. Então é o Espírito que vai trabalhar. E o Novo Testamento, ele vai dizer toda hora, os frutos são do Espírito, não é fruto meu. Se eu pratico, faço algo, tenho um método, uma aplicação, uma oferta, alguma coisa assim, é fruto meu. E Paulo vai dizer que não somos salvos por essas obras, para que eu não me glorie. Vocês estão conseguindo entender hoje o vínculo do que é revelado no Evangelho? Ele vai dizer, não essas obras, porque se eu fizer e eu for refinado, e o Espírito Santo traz aí como recompensa porque eu sou merecedor, então imagina assim, ó, você está fazendo a contagem do Homer e refinando as midotes. Aí você fez, o Espírito Santo fica lá olhando você fazendo. Fala assim, não, agora o Jean merece. Agora o Jean não merece. Vocês entendem que isso é obra da lei? Vocês entendem que o refinamento que estão sendo apresentado para vocês é obra da lei? Porque não vem pela graça, a graça ela vem por meio do arrependimento. Se você se arrepende daquela situação, logo você vai ter um refinamento dentro daquela área. O Evangelho, gente, ele é superior ao sacerdócio levítico que está sendo apresentado para vocês, tá? A contagem do Homer, ela já foi realizada em Cristo. O refinamento é todos os dias da nossa vida por meio do Espírito. Através do momento em que eu olho para mim e me arrependo dos meus pecados. Através do momento em que é um arrependimento constante. Por isso que hoje nós temos um sacerdócio no céu. Um sacerdote no céu. Para que eu possa levar essas coisas diante dele e dizer, ó, resolve, porque eu não consigo resolver. As minhas obras, eu fiquei 5, 6 anos no judaísmo, vou citar um exemplo, refinando ali as midotes, mas passa esse período, de novo eu estou irado. E de novo eu estou sem paciência. E de novo eu não tenho bondade. E de novo eu não consigo me doar. E eu passei esse período todo, só aquele período ali era bom, porque eu estava atento naquele período. Mas as coisas do Espírito, ela é espontânea, por isso que fala frutos. A fruta, a árvore, gente, ela dá fruto. E espontâneo. Eu mesmo estou aqui do lado de um pé de manga, né, e ele dá fruto praticamente o ano todo. Tá, muito interessante esse pé de manga aqui que eu tô aqui do lado, tá? Ele já começou a dar flor, tá? Isso antes já de julho, entende? Por quê? Porque ali em meados estamos em maio, junho, julho, ali em meados de julho ele já vai começar a dar manga. Entenderam? Por quê? Porque é natural dessa árvore aqui dar fruto dessa forma. Porque é natural, gente, não é um método. Você acha que alguém chegou ali e colocou? Eu sei que não, porque aqui é uma empresa e ninguém vai ficar cuidando de pé de manga para antecipar a colheita. Mas assim, vocês têm que observar isso, pessoal. A espontaneidade, a obediência espontânea, ela vem do Espírito. Se eu preciso de métodos, é obra da lei, entende? Quando eu falo obra da lei, é uma obra que a lei, ela aponta, né? Mas aí eu tenho que fazer para forçar aquele cumprimento. E em Cristo nós não temos essas obras dessa forma. Em Cristo nós temos primeiro o cumprimento, depois o Espírito Santo e depois o refinamento. Eu quero que vocês entendam esse caminho da espontaneidade do Espírito. Não é para viver de qualquer jeito, mas vocês estar atento o tempo todo. Então, Jean, qual que é a nossa contagem do Homer? Nós já chegamos na fase do trigo e da colheita, tá? Nós não estamos mais na fase da cevada. Ah, mas aí, Jean, eu ainda tenho algumas coisas a serem resolvidas, né? Porque olhando as midotes, eu vejo que eu tenho alguns defeitos, né? Olhando os frutos do Espírito, eu não tenho todos. Então vai, se arrepende e busca em Cristo, no Espírito, não no método. Entende? Entende isso? Não no método. Então, se você tem as aplicações buscando através do seu esforço, elas são inoperantes para a perfeição, assim como está escrito no Novo Testamento, que essas obras elas não servem para aperfeiçoamento, tá? O que vai apontar para o aperfeiçoamento é o Espírito, é a naturalidade, é o crescimento, entende? Então eu quero deixar claro para vocês isso, essa diferença entre o que é o refinamento real no Evangelho, que é de forma que vem pelo Espírito, e aí eu com uma vida no Espírito, eu tenho a capacidade de me arrepender, eu me arrependendo, Deus começa a me refinar durante uma vida toda, tá? Não durante um período entre a Páscoa e a entrega da Torá.
Vocês entendem que esses princípios elementares, eles morreram, assim como está escrito em Hebreus 6, para a gente não voltar mais. E olhar para as coisas do Espírito, olhar para Cristo, que é a finalidade. Nele está toda a finalidade. Eu não tenho que cumprir todas as coisas para que eu chegue em Cristo, que é a finalidade. Eu já estou em Cristo e já estou na finalidade. Eu não tenho que ficar obedecendo obras da lei, leis em formas de ordenança, para que eu chegue em Cristo. Todo aquele que crê já está. E Paulo vai dizer isso em Coríntios, ele vai dizer assim, ó, todo aquele que crê é um espírito só com ele. Você já é um com Jesus, você já é um em Cristo, você já está dentro daquela finalidade da qual a lei apontava. Vocês não precisam de princípios elementares, vocês não precisam de manuseios levídicos, vocês precisam estar altamente interessados em aprender sobre o manuseio do sacerdócio de Melquisedeque. E esquece judaísmo messiânico nas aplicações, nos rituais. Isso não vai trazer santificação para vocês. Isso não vai trazer santificação de maneira alguma. É muito bom para você ter fundamentos históricos e saber comparar o que é a revelação do Evangelho. Quer estudar, estuda. Mas esquece que os rituais que é apresentado por meio de Cabalá, por meio de judaísmo messiânico, por meio de princípios elementares, não vai trazer santificação para vocês. O Espírito Santo não veio para que a gente se baseasse nessas coisas. O Espírito Santo veio para que nós tivéssemos um novo manuseio, um fogo ardente dentro de nós, uma obediência espontânea. E se não está espontânea, é porque você está longe do Espírito. E aí você fica buscando. Como você não alcançou, aí eu vou dar uma cutucada aqui em alguns irmãos, como você não alcançou nem a obediência simples do Espírito, você foi para o judaísmo achando que o judaísmo é alguma coisa que é um movimento restaurador que Deus está trazendo, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu, porque no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, já tem todo o manuseio necessário, tá? O judaísmo messiânico não é um sistema restaurador, ele é um sistema brecador. Ele está brecando você para o desenvolvimento espiritual, que está impedindo, você está trocando o papel do Espírito Santo com manuseios terrenos, buscando merecimento e alcançar alguma coisa. O Espírito Santo não trabalha dessa forma. O Espírito Santo, ele trabalha pelo desenvolvimento, pela fé, tá? E pela obediência, que eu já apresentei para vocês de várias formas, que é as orações, que é os louvores, que é as ofertas, que é amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. É um manuseio muito simples. Não precisa desse monte de coisa que está sendo ensinado para vocês na internet, porque vai chegar uma hora, gente, que já chegou comigo, já aconteceu, que eu estudei tanto isso, essas coisas, eu cheguei e falei assim, meu Deus, é tanta coisa para fazer, que parece que eu nunca vou ser merecedor, né? Porque eu tenho que fazer parte de um povo pela circuncisão, porque senão eu não vou pro céu. Aí eu tenho que circuncidar, eu tenho que ir lá para Israel, porque eu sou descendente de espanhol, então agora eu vou pesquisar no meu DNA aí, se eu sou descendente aí de judeu, né, que provavelmente eu também tenha, a minha família ali, ela veio ali da região da Espanha, então provavelmente eu tenha, mas para mim essas coisas não interessam, sabe por quê? Porque eu creio em Jesus, e eu, que creio em Jesus, faço parte de uma cidadania celestial, não uma cidadania terrena, não baseada em DNA, tá? As promessas e as profecias, elas vão se cumprir, mas eu não tenho que ficar forçando profecia para ela se cumprir. Agora que eu creio que eu sou judeu, que eu tenho descendência de espanhol, eu vou pesquisar, se eu tiver DNA, eu vou voltar para Jerusalém, porque lá que é a cidade santa está no céu, o templo santo está no céu, a santificação e os santos estão na terra, entendeu? Isso que é evangelho, não é judaísmo, entenderam? As coisas foram reveladas para nós por meio de Jesus nessas coisas. Tá? Então parem de se basear. A minha briga aqui no YouTube, seja lá com quem for, não é sobre vertentes. Eu estou citando judaísmo messiânico, essas coisas assim, porque são exemplos. Mas a minha briga aqui é com princípios que são apresentados que fogem do evangelho o tempo todo, tá bom? Então vocês se atentem no que vocês estão aprendendo o tempo todo e pega a Bíblia de vocês, faz a leitura ali básica, sabe? Olha ali o simples do evangelho, fala, nossa, no judaísmo tem isso, mas aqui o Espírito diz isso, aqui os apóstolos dizem isso, o Espírito faz isso, no judaísmo fala isso. Aprendam a pensar por vocês, tá? Faça uma comparação entre o que é apresentado de revelação. Leiam o judaísmo a partir do evangelho. Não leiam o evangelho a partir do judaísmo. Porque se você lê o evangelho a partir do judaísmo, você só vai travar em Yeshua. Vocês já viram que tem aquelas vertentes que são apresentadas? Que a pessoa ela aceita Yeshua como Messias, mas ela já não aceita as cartas de Paulo por causa disso. Porque eles leem o evangelho segundo o judaísmo, eles não leem o judaísmo segundo a revelação do evangelho. Eles leem a Torá segundo o judaísmo, eles não leem a Torá segundo a revelação do evangelho que foi passado e revelado para os apóstolos, entendeu? E Yeshua, Jesus, ele cumpriu toda a Torá naquele período de transição da aliança, porque foi necessário ele cumprir aquilo. Mas depois daquilo, nós tivemos uma revelação ainda mais plena da qual aquela Torá apontava. E é isso aqui que é negado o tempo todo no judaísmo nazareno, no judaísmo messiânico, no judaísmo comum, entende? Dentro das linhas cabalistas, é essa revelação aqui que eu estou mostrando para vocês, que não precisa de manuseios elementares. Isso aqui por quê? Porque os manuseios elementares, lei em forma de ordenança, obras da lei, se você sai disso, você sai do judaísmo, entende? Você entra no evangelho, mas você sai do judaísmo. E muitas pessoas estão utilizando das falhas e más interpretações do cristianismo para se mostrar autoridade, em alguma coisa dentro das escrituras. Sendo que na hora que se deparar com alguém que tem um entendimento verdadeiro, sabendo comparar o que é evangelho, judaísmo e cristianismo, eles caem do cavalo. E aí eles não têm argumento. E aí é a hora que eu pergunto lá em vários canais de rabinos, por que vocês falam isso, mas o evangelho faz isso e ninguém me responde? Entendeu? E ninguém me responde. Se algum de vocês aí quiserem
um simples debate, uma simples conversa para a gente fazer essas comparações, que seja judeu messiânico, nazareno, ortodoxo ou qualquer outra coisa, eu estou à disposição, tá bom? Só para mostrar para o público de vocês o que é evangelho e o que é judaísmo messiânico ou qualquer forma de judaísmo, tá bom? Então, existe sim uma diferença entre o evangelho e o judaísmo, e eu estou usando aqui a contagem do Homer para revelar para vocês toda essa questão do evangelho, tá bom? Toda essa questão que é apresentado, só que está sendo voltado para os princípios elementares, não mais no evangelho de Jesus e na revelação progressiva do Espírito, tá bom? Então, fiquem atentos, pessoal, fiquem atentos, mergulhem no Espírito, busquem oração, jejum, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros, entendeu? Que o negócio é muito mais simples. A situação, Jesus ele simplificou para que nós, gentios, entrassem no Santos dos Santos por meio dele, tá? Não deixe que ninguém engane vocês com filosofias e princípios elementares, e filosofias humanas, sabe? E estratégias humanas e métodos que têm aparência de sabedoria. Não deixa, gente, por favor, não deixa, tá? E se dedique ao evangelho.